Gente, uma união de 2 anos que terminou com 2 facadas. José dos Santos, de 45 anos, foi morto pela companheira Aparecida Vieira, depois de uma briga durante um churrasco com os amigos. Dias depois do crime, a suspeita se apresentou à delegacia e deu a versão dela do que teria acontecido naquele dia. Ela alega que viu o companheiro em cima da neta e que, no meio da discussão, acabou esfaqueando o marido para se defender. A nossa equipe esteve frente a frente com a suspeita, que não negou o crime e ainda diz que está disposta a pagar por ele. Aparecida Vieira, de 58 anos, se apresentou à polícia e confessou ter esfaqueado José dos Santos, de 45 anos, com quem ela tinha um relacionamento há cerca de 2 anos. Ela, que chegou a fugir depois de cometer o crime, deu uma versão que revoltou familiares e amigos do José, colocando ele como causador da própria morte durante uma briga dentro de casa. O crime aconteceu no dia 21 de maio. Naquele dia, de acordo com informações da família do José e de algumas testemunhas, ele chegou em casa do trabalho e acabou percebendo que estava acontecendo uma festa. E a Aparecida e a neta, de apenas 12 anos de idade, estavam lá com outros homens. Além disso, ele teria percebido que essa adolescente, essa menina de 12 anos, estava já se relacionando com outro rapaz e não teria gostado nada disso. Foi por isso que a discussão teria iniciado entre o José e a Aparecida, quando ela pegou uma faca e o golpeou. Estava lá em casa, de repente chegou um colega meu que estava passando no momento e avisou que o meu irmão estava faqueado aqui, que era para socorrer, que pediu socorro para ele. Eu vi imediatamente, coloquei-me no carro e eu socorri, mas apenas não pudemos salvar ele. Infelizmente, ele morreu dentro do carro, meu. Aparecida fugiu do flagrante e só foi até a delegacia com uma advogada 6 dias depois de José ser morto. Nós tivemos acesso com exclusividade ao depoimento dela na delegacia. Aparecida disse que pediu para José tomar um banho, mas que teve a impressão de ver o José em cima da neta, o que a deixou revoltada. Ela também alegou que há algum tempo sofria agressões por parte de José, o que a família dele garante que não aconteceu. Aliás, era o contrário. Tratava-se de uma pessoa, o falecido, o seu José dos Santos, uma pessoa muito simples, como se diz no ditado popular, uma pessoa que não tinha boca para nada, né? Um agricultor, né? Então o que acontece? Diante disso a gente percebe que uma pessoa mais experiente, com uma certa malandragem, dominava o relacionamento e fazia-se disso para se aproveitar dele. Nesse depoimento, uma pessoa que estava na casa e viu a discussão acontecer, disse que a Aparecida já havia agredido José com um soco na boca, mas que ele não revidou. E de Serra Azul nós rodamos cerca de 150 quilômetros até chegar em Morretes, no litoral do estado. Isso porque a nossa equipe teve informações de que depois que ela se apresentou na delegacia de Bocaiúva do Sul, foi para cá que ela veio com receio de ficar na cidade onde ela esfaqueou e matou o José. E é atrás dela que nós vamos. Em uma estrada de chão na área rural de Morretes, chego até a casa onde a Aparecida estaria. Na verdade, por lá, ela é conhecida como Cida. Pergunto para a dona da casa se ela está. Ela diz que foi ao mercado e que logo volta. Algum tempo depois, Cida aparece na casa e, para nossa surpresa, ela já estava acompanhada de um novo namorado. Isso cerca de 2 semanas depois de esfaquear um homem com quem ela conviveu por alguns anos. E ela decide falar. E esse dia ele planejou churrasco lá com os amigos dele. E os amigos dele chegaram lá, acenderam churrasqueira, tudo. Começaram a beber vinho, caipira, cerveja. E ele pegou, não sei se ele estava cortando a carne lá com a faca, porque já estava assando a carne, né? E eu estava cortando mais carne para temperar. Ele pegou e veio com a faca para dentro e entrou para dentro do quarto. Ela reforça a mesma versão dada na delegacia, mas dessa vez diz que viu José passando a mão na adolescente. Eu fui lá e olhei assim, ele estava passando a mão na perna da minha neta. Perguntei para ele o que era aquilo. Ele pegou e falou assim, já vou te mostrar o que é isso, o que está acontecendo. E veio sobre mim. Quando veio sobre mim, eu só fui afastando, com a faca na mão. Só que eu queria pegar a porta, mas eu não encontrei a porta. Eu vi na parede, porque eu vim olhando para ele. E ele veio, não sei se meio tropeçou ou o que foi, ele veio para cima da faca. E eu segurei a faca na frente. Aí ele veio e se bateu na faca, falou, ai, 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 você vai me cortar, você vai me matar. Com a mão no meu pescoço, já para me esganar, sabe?
Quando ele falou assim, eu peguei, finquei a faca nele, na barriga dele. Mas segundo os advogados da família de José, essa versão é uma forma para ela tentar se defender do crime que cometeu. Todas as pessoas que vieram a esse processo, pessoas que estavam presencialmente no local dos fatos, deixam em frangalhos o depoimento, o interrogatório dela, né? A motivação que ela tenta trazer, como se deram os fatos, ela tenta trazer uma versão totalmente dissociada do que tem até agora na investigação. Então, assim, numa clara e evidente manobra de tentar se furtar da culpa, de tentar se furtar do crime que cometeu. Outro jovem que estava na casa, inclusive com a neta da Cida, também prestou depoimento. Para a polícia, ele disse que estava sentado no sofá com a menina e que ela gostaria de namorar com ele. Mas José foi contra o relacionamento, pois ela tem apenas 12 anos. Foi nesse momento, então, que a Aparecida começou a discutir com José. E logo depois, ela o esfaqueia na barriga e depois nas costas. O inquérito policial deve ser encerrado nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público, que pode ou não oferecer a denúncia contra a Aparecida. Ela não nega o crime que cometeu e disse que, se precisar, vai pagar por isso. Eu não nego, eu admito. Eu dei uma facada nele, mas eu dei por medo. Quando nós corrimos, já estavam quebrando os vidros da casa, já estavam arrebentando porta, tudo, dizendo que ele tinha morrido, que tinha matado ele, tudo. E aí eu peguei minha neta e saí correndo. Atenção! Atenção! Esta foi mais uma reportagem exclusiva aqui do BG para você. Agora, quero trazer a principal novidade do caso. A principal novidade do caso. A Aparecida Vieira, suspeita de matar o José dos Santos. Você viu o que ela falou aí? Que ela não tem problema, que ela vai pagar pelo que tiver que pagar. Ela foi presa nesta madrugada. Nesta madrugada ela foi presa. Coloca o delegado para falar. Aí a Justiça de lá da comarca de Cerro Azul decretou nessa madrugada a prisão preventiva da Cida Vieira. Cida Vieira. Nós fizemos uma visita para ela até Morretes hoje pela manhã e grampeamos ela. Já está aqui comendo um marmitão aqui de Bocaiúva. E segunda-feira vai para o presídio feminino. Tá vendo? Então a Justiça decretou a prisão, doutora Márcia. Mais do que rapidamente a delegacia, o delegado Bradock, né, já acionou a sua equipe, foi atrás da Cida em Morretes e ela já está presa, já está na delegacia. Eu acho que começa a pagar o que fez, doutora Márcia. Inicia-se aí o processo ainda em andamento, né? Mas ela tenta trazer uma tese de legítima defesa. Mas se eu não ouvi errado, uma das facadas foi nas costas, né? Então significa que ele devia estar, depois da primeira facada, tentando fugir do local. E aí, por esse dado, já se desmontaria a legítima defesa. Claro que tem outras informações também sobre tudo o que aconteceu antes, que ela alega que ela tenta montar um cenário onde ela deseja ser a vítima apenas se defendendo. Mas pelo que foi apresentado até agora, fica um pouco difícil de acreditar, né, Jasson? O que a gente sempre observa nesses depoimentos, e não especificamente só nesse, viu, doutora Márcia? Mas assim, a gente observa que as pessoas tentam sempre apontar a culpa para cima da vítima, né? Sim. Para quem já foi. E nesse caso, inclusive, eu me lembro de que a notícia que se tinha na época é de que esse homem que está na tela, ele queria corrigir uma atitude da neta de 12 anos Cida, que estaria com um namoradinho. Que estaria. Essa foi uma história que também chegou pra gente. Foi a primeira versão que chegou pra gente. E ela não teria gostado. Ânimos alterados, aí a situação terminou como terminou. Bom, mas ela tem o direito de apresentar aí a versão dela e também de se defender, mas o fato é, primeira mão para você que acompanha o Balanço Geral. Aqui a gente conta as histórias com começo, meio e fim. Ela foi presa hoje. E é triste, a gente vê essa tentativa de reversão em todas as situações em que nós temos um homicídio e que alguém tenta reverter a culpa para a própria vítima. Isso realmente acontece com muita frequência. Mas a gente sabe que o local fala, o corpo fala e que as testemunhas que lá estavam, e tinha bastante gente,
também vão falar sobre o ocorrido. E aí passa a responsabilidade para o tribunal do júri resolver sobre a culpa dela, né? Tá certo. Mais um caso que você acompanhou com exclusividade aqui no Balanço Geral.